Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é uma honra e uma alegria imensa ter você aqui comigo hoje. Se você decidiu investir o seu tempo precioso nessa aula, é porque provavelmente aí no fundo da sua alma existe uma inquietação, talvez uma voz que sussurra que você nasceu para ser e viver algo muito maior. Meu nome é Milton e o meu propósito é resgatar pessoas incríveis de vidas medianas. Encaixou com você? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nessa aula, eu vou te apresentar o resgate da vida incrível. Um método de 7 degraus que eu mesmo desenvolvi para destravar o seu verdadeiro potencial, para desativar finalmente a autossabotagem e te colocar num caminho de uma vida extraordinária, que é para isso que você veio viver. Mas antes de te mostrar como nós vamos fazer isso, eu preciso te fazer algumas perguntas. E eu peço que você seja brutalmente sincero e honesto com você mesmo. Você já se sentiu um especialista em autossabotagem? Sabe do que eu estou falando, né? Aquela sensação humilhante de estar quase conseguindo alguma coisa, possivelmente algo importante que você queria muito e de repente, sem saber por quê, você mesmo puxa o seu tapete. Você já se pegou começando projetos, academia, dietas, cursos e um monte de coisa. E sempre com uma empolgação gigante, mas logo depois se vê paralisado pelo medo e de repente abandona tudo no meio do caminho. Você olha para a vida de outras pessoas e sente aquela pontada de angústia, pensando assim: poxa, eu sei que eu tenho tanto potencial quanto elas, por que eu não consigo chegar lá? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, eu sei exatamente o que você está sentindo. E nos próximos minutos, eu não vou apenas te mostrar por que isso acontece, mas eu vou te entregar a chave para garantir que isso nunca mais te paralise. Então fica comigo até o final. Agora, para começar, respira fundo. Respira fundo e ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. Isso não é culpa sua. Você não é o preguiçoso, você não é o incapaz, você não tem falta de força ou falta de vontade. O que acontece é que você, assim como eu no passado, está lutando uma batalha contra um inimigo invisível. Esse inimigo invisível é uma programação interna, um conjunto de crenças que rodam aqui no seu subconsciente e elas foram desenhadas para te manter em estado de segurança, mas que acabam te mantendo limitado. Você já tentou de tudo, não é verdade? Livros de autoajuda, palestras motivacionais, enfim, promessas de virar a chave e de repente tudo isso te dá um pico de motivação que some com poucos dias. E o ciclo de frustração recomeça de novo. A verdade é uma só. Nenhuma dessas coisas funciona a longo prazo, porque elas não mexem na raiz do problema. Elas não te ensinam a reprogramar a sua arquitetura interna. E foi por viver essa dor que você possivelmente está vivendo é que eu estou aqui hoje. Sabe aquela sensação de que não importa quanto você corre, você está sempre no mesmo lugar? E o pior, a sensação de que você está correndo na direção errada. Eu conheço essa sensação, infelizmente muito de perto. Mas hoje, quando as pessoas me olham, talvez vejam um homem que vive com um propósito. Mas a imagem que vocês veem agora, ela foi esculpida nos escombros de uma outra vida que eu passei. Uma vida que, de fora, parecia até linda e perfeita. Eu sou lá do interior do Paraná, cresci com a mão na terra. Aos 19 anos que eu conquistei o que para mim era o topo de um mundo, né? Virei bancário, era um dos meus sonhos. Aos 22 anos, dentro dessa instituição, eu já tinha até subido na hierarquia. De gravatinha todo dia, sapato bico fino, aquela calça social, e eu já estava ensinando gerentes mais velhos do que eu. Eu tinha plano de saúde, eu tinha estabilidade, eu tinha um casamento, um retrato perfeito do sucesso. Mas era só isso, um retrato, uma imagem congelada. Por dentro, eu vivia com um conflito constante. E
Eu não sabia, mas eu vivia negociando com os meus sentimentos todos os dias, dizendo para mim mesmo que aquela angústia que eu estava sentindo no peito era só o preço do sucesso. Mal sabia eu que não era o preço, era o sintoma. Era o sintoma de uma arquitetura interna que estava ruindo e em silêncio. Depois de 10 anos dentro dessa instituição, eu chutei o balde. Pensei, o problema deve ser a falta de liberdade. Então eu vou empreender. E eu abri uma construtora. De novo, o sucesso veio, mas um prédio construído sobre um terreno vazio não se sustenta. Então, tudo desmoronou mais uma vez. E não foi apenas perder o dinheiro, foi a humilhação de falhar publicamente, de me sentir como uma criança que perdeu o controle do jogo. A empresa fechou, veio um divórcio, perdi meu pai no mesmo ano, minha saúde começou a apresentar problemas e eu estava no fundo do poço. Na verdade, eu era o próprio poço. E foi nesse caos que a minha irmã me olhou e disse: "Pô, Milton, tem uma coisa que pode te ajudar, mas você precisa ir de coração aberto." E ela veio e falou baixinho para mim, sussurrou, tá, de constelação sistêmica. Na época eu lembro que eu ri e falei balela, mas ela insistiu e ela me falou assim: "Você já perdeu tudo, o que mais você tem para perder?" E ela tinha razão. Aí eu fui lá, sentei na última fileira, de braços cruzados, pronto para julgar, e o que aconteceu ali abriu a primeira fissura no muro que eu mesmo havia construído. Naquele momento, eu tive a minha primeira grande virada de chave. Eu percebi que todos os livros que eu já tinha lido, que todas as palestras que eu já tinha assistido, era apenas decoração. Eu estava tentando pendurar quadros muito bonitos até, mas em paredes rachadas. A mentalidade positiva, a visualização, nada disso adianta se a fundação estiver comprometida. O problema não era o banco, não era a crise, não era o mundo lá fora. O problema era a arquitetura aqui dentro, essa estrutura aqui. A minha arquitetura interna estava em ruínas. E a constelação foi uma porta. Eu sabia que precisava de uma forma, um método. Se a minha casa interna estava em desordem, eu precisava de uma planta, com essa planta um projeto para reconstruir tudo isso do zero. E foi aí que eu decidi parar de procurar por fórmulas mágicas e construir o meu próprio mapa. Passei anos estudando, testando, sistematizando e descobri que essa reconstrução tem 7 degraus. Eu, lógico, fui o primeiro a testar esse método. E lentamente, aquele homem quebrado começou a se reerguer. Logo, pessoas incríveis, cheias de potencial, mas presas em vidas medianas, começaram a usar esse método, usar esse mesmo mapa que eu desenhei. E a transformação se repetiu. Foi aí que eu entendi. A minha dor, a minha queda, não foi ao acaso. Foi a minha preparação. Hoje eu sei exatamente qual é a minha missão. É resgatar pessoas incríveis de vidas medianas. Porque eu sei o que é se sentir incrível, mas estar preso. Eu também sei que existe um caminho para sair disso. Não é um caminho mágico, é um método, é uma arquitetura. E para te provar que essa reconstrução é possível também para você. Eu quero te revelar 3 segredos que sustentam essa nova arquitetura. A arquitetura da mente inabalável. Então, o primeiro segredo é sobre a fundação de tudo isso. Nós tratamos nossos piores traços como se fossem uma sentença de prisão perpétua. Mas a nova crença, a verdade é essa. A sua personalidade não é permanente. Ela é um conjunto de estratégias que você pode ter, que você aprendeu para sobreviver. E toda estratégia pode ser atualizada. Deixa eu te contar a história do Ricardo, um advogado brilhante que vivia em pânico antes de qualquer audiência. Suava frio, a sua mente travava. E ele me disse: "Milton, eu sou um homem ansioso e esse é o meu jeito." Descobrimos, conversando, que aos 7 anos ele gaguejou na escola e a turma inteira deu risada.
A mente dele criou um programa naquele momento. Falar em público igual a perigo. A ansiedade não era ele como personalidade, era um alarme de incêndio antigo. O ponto de virada dele foi entender: eu não sou ansioso, eu tenho um alarme que está quebrado aqui dentro de mim, que dispara na hora errada. Um exercício prático para você. A próxima vez que um sentimento negativo forte surgir, em vez de dizer eu sou, pode ser medroso ou qualquer que for, pergunte: do que essa emoção está tentando me proteger? Aí você passa de prisioneiro a detetive da sua própria mente. Agora, eu não quero que isso seja apenas teoria. Eu quero que você sinta o poder disso. Então, onde quer que você esteja, se for seguro, eu te convido a fechar um pouco os olhos. Isso, pode fechar os olhos. E de olhos fechados, busque resgatar na sua memória os momentos mais impactantes da sua infância. O que você estava fazendo, o que estava acontecendo um pouco antes disso. Você vai perceber que você mesmo vai conseguir linkar situações que vocês estavam vivendo com situações de hoje. Por exemplo, você estava brincando. A brincadeira significa uma sensação de prazer, de alegria. Então, quantas vezes, quando alguém te convida para sair, você boicota, encontrando motivos para não ir? Por que você encontra motivos não ir? É o teu alarme estragado. Então, quando você faz esse movimento que você está fazendo agora, de realmente conseguir voltar no tempo e olhar para aquele momento, talvez em que você apanhou, talvez em que houve uma briga, talvez em que alguém tirou sarro, busca resgatar na tua memória aqueles impactos emocionais que você viveu e busca resgatar tudo que estava vivendo. O que você estava buscando e por que você foi punido? O que você estava querendo e por que não deu certo? Seja lá o que foi que aconteceu, é um momento em que o teu subconsciente registrou um sistema de proteção e por isso hoje você boicota muitas coisas. Então esse é um exercício para você se conhecer melhor, para você entender qual é o programa subconsciente que está rodando aí. Feito isso, pode abrir os olhos, respira fundo. E aí, o que você sentiu? Teve alguma clareza? Sentiu um alívio? Tem uma frase que é o meu jargão. Ou isso faz alguma coisa com você, ou você faz alguma coisa com isso. Você percebe que não precisa ser refém daquilo que aconteceu. Não precisa ser refém de quem você já foi. Isso que fizemos é a porta de entrada para o primeiro degrau, que eu chamo de consciência. Dentro do programa, eu te entrego as ferramentas para fazer a gestão completa da sua mente, usando técnicas biologicamente comprovadas, para reprogramar os seus próprios sentimentos, reprogramar isso lá na raiz. Mas antes de mergulhar nisso, você precisa de um sistema para agir. E isso nos leva justamente ao segundo segredo, o código da ação imparável. Esse segredo ataca a procrastinação. A crença falsa é: eu não sou disciplinado o suficiente para conseguir o que eu quero. A nova crença é: disciplina não é sobre força de vontade, é sobre criar um sistema que torna a ação inevitável. Eu vivia isso. Eu acordava motivado, mas às 3 da tarde a energia desaparecia e eu me culpava. Minha virada de chave foi perceber que eu estava tentando empurrar o rio para cima da montanha, quando deveria, na verdade, só seguir o fluxo. Então, em vez de metas assustadoras, como, por exemplo, preciso escrever um livro, preciso escrever 3 horas por dia, a minha meta se tornou: escreva uma única frase. A ação era tão pequena que era impossível não fazer. E uma frase leva a outra. O código da ação imparável não é sobre ser um super-herói, é sobre ser um arquiteto inteligente. Esse sistema de pequenos empurrões é a base do que eu chamo de degrau 5, disciplina. No programa, eu te mostro como transformar microações diárias em uma liberdade na sua vida, ensinando você a agir como adulto, que faz o que precisa ser feito, em vez da criança, dominada pelas emoções, que faz o que quer. Mas de que adianta agir se o teu destino não te preenche? E isso nos conecta ao último e mais profundo segredo.
a fórmula da riqueza integral. Esse segredo ele redefine o que significa ter sucesso. A crença falsa é sucesso é sobre dinheiro e exige muito sacrifício pessoal. A verdade que liberta é prosperidade duradoura é um ecossistema e ele nasce da harmonia entre o seu mundo interno e as suas ações externas. Quando eu tinha construtora, eu tinha dinheiro, mas eu sentia um vazio imenso. Ao me reerguer, eu percebi que a verdadeira riqueza era ter para quem ligar às 3 da manhã, quando eu não estava bem. Era sentir que o meu trabalho mudava a vida de alguém. Então, pensa na sua vida como um banquinho de 3 pernas. Propósito, ação e consciência. Se uma perna está bamba, tudo vai ficar instável. Essa é a harmonia. Essa é a essência da prosperidade. Ela é a combinação do degrau 3, propósito, que direciona a sua energia, com o degrau 6, que é conexão, que te lembra que a maior riqueza são pessoas. No programa, nós montamos essa sinfonia, garantindo que todas as áreas da sua vida estejam alinhadas para a prosperidade, juntas. E quando você entende isso, a pergunta muda. Você percebe o poder disso? Se apenas mudar essas 3 ideias já te trouxe clareza, imagina o que aconteceria se você tivesse esse mapa completo. Você viu o que precisa ser feito. Você entendeu o porquê funciona. Mas ainda falta a peça mais importante. Como? O como completo. Você pode tentar fazer isso sozinho, claro, e passar anos errando, como eu fiz. Ou pode pegar um atalho, um mapa, que eu já desenhei, com as minhas próprias cicatrizes. Hoje, eu quero te entregar a chave mestra que vai te permitir não apenas conhecer, mas implementar 7 degraus na sua vida. Eu chamo essa jornada de programa Ser Especial Agora. Isso não é um curso, isso é uma jornada de resgate guiada de 21 dias. É o fim dessa guerra interna. Ao longo de 7 módulos profundos, você vai receber o passo a passo para desativar o piloto automático e você passar a gerenciar a sua mente, demolir suas crenças que estão te limitando, identificando a raiz dessa autossabotagem, acender o motor do seu próprio propósito, ganhando clareza absoluta e construir uma disciplina inabalável, transformando a procrastinação em consistência e elevando o seu termostato da vida, reprogramando o seu sistema para um novo nível de prosperidade. No final, você vai ter uma nova arquitetura interna,